Alô, pessoal. Vocês devem se lembrar que eu, mesmo no começo, eu critiquei um pouco o movimento Escola Sem Partido, não nos seus objetivos, que são altos, nobres, corretos e justos, mas na sua estratégia e, sobretudo, na sua linguagem. Porque eles, usando um termo que já estava um pouco fora de tempo, fora de época, se centravam no problema da doutrinação comunista. Esse termo é completamente errado, porque hoje em dia não se usa mais doutrinação. O que se usa é manipulação comportamental, que não passa pelo fenômeno da doutrinação. Quer dizer, você obriga a pessoa a se comportar de determinadas maneiras que vão depois mudar diretamente a sua conduta, os seus sentimentos, sem passar pelo problema do aprendizado de uma doutrina. Se você ensina uma doutrina, naturalmente a doutrina se torna objeto de discussão. E este problema foi contornado pelos comunistas já há muito tempo. Então, por exemplo, eles não doutrinam, eles colocam, vamos dizer, algumas perguntas numa prova que você é obrigado a contrariar a sua consciência para dar a resposta certa. E isso está provado por estudos comportamentais desde a década de 40, que se você aceita uma ou duas vezes se comportar contra as suas regras morais, você muda as regras morais. Então não precisa doutrinar ninguém. Né? Então, por exemplo, aquele negócio da Universidade Sueca, né, que aquele diretor de teatro maluco, esqueci o nome, celebrou tanto no Brasil. Thomas, como é? Gerald Thomas. Achou maravilhoso? É assim, esta semana vocês vão fazer um experimento de sexo oral, que vocês não podem criticar as pessoas sem ter experiência, então vocês vão fazer um experimento de sexo oral homossexual, vão engolir, e depois vocês farão um relatório. O relatório, 80 e tanto por cento, aprovou, disse, isso é bom. Claro, você não vai submeter um treco desse e depois dizer, foi uma porcaria, eu passei vergonha, né? Você não vai confessar que foi humilhado. Então, faz de conta que aprovou. Então, esses truquinhos de comportamento, hoje em dia, eles são muito mais usados do que a antiga doutrinação comunista. A gente mandava os caras ler Marx e Engels e repetia aquele negócio. Então, primeiro, a palavra doutrinação não está muito bem colocada. E segundo, o problema não é a doutrinação, não é o que os professores ensinam, é o que eles proíbem de ensinar, é o que eles excluem. Esse é que é o problema. Porque a ideia do isentismo, o ensino totalmente isento de contaminação ideológica, é um negócio absolutamente utópico, porque qualquer coisa pode ser considerada ideológica. Uma roupa que você veste, um jeito de falar, uma palavra que você usa pode ser interpretada como a manifestação ideológica. Isso sem contar o fato de que, outro dia, por exemplo, a menina Ana Carolina Campanholo apareceu lá com adepta da Escola Sem Partido, apareceu na escola com a camisa do Bolsonaro. Pronto, os caras falaram, você está fazendo propaganda ideológica. Então, vamos dizer, o isentismo é impossível, é a grande ilusão da pequena burguesia, isso não existe. O que a gente tem que lutar é por uma escola onde, se um faz a sua propaganda ideológica, ele tem que poder ser neutralizado pela propaganda ideológica oposta. E isso não acontece, porque todas as ideias que não combinam com as do Partido Comunista estão excluídas no sistema educacional inteiro, do primário até a universidade. E isso há muitas décadas. Quer dizer, nós estamos vivendo sob um regime de censura muito mais severo, muito mais autoritário do que houve na ditadura. Porque na ditadura fazia-se propaganda comunista nas escolas, fazia-se propaganda comunista na mídia, fazia-se propaganda comunista nos livros. O Dr. Meira-Pena fez uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro e mostrou que o período da ditadura militar foi o período de maior progresso, maior prosperidade da indústria do livro esquerdista no Brasil. Então, a censura que tem hoje é muito mais exigente, ela estrangula muito mais do que a censura no tempo dos militares, que se centrava apenas nos jornais e não censurava a publicação, censurava uma ou outra notícia de vez em quando. E logo em seguida liberava. Bom, hoje em dia, quando tira o nome desaparece. Por exemplo, eu citei o caso do Antônio Olinto, grande escritor brasileiro, um homem traduzido em 28 idiomas e cujo nome foi banido da mídia brasileira durante 20 anos, como se ele não existisse. Sem contar o meu nome, aquele negócio do Milton Temer, O Eduardo Carvalho não se fala, todo mundo, boca de siri, Operação Vaca Amarela. Se bem que eu dou graças a Deus, eles não falam de mim, eu que falo deles, ótimo. Então, eu critiquei a Escola Sem Partido por isso, dizendo o seguinte, tinha que ser não escola sem partido, que é impossível, mas escola sem censura. E
o problema não é tanto você baixar uma lei, mas você fazer cumprir os preceitos constitucionais já existentes. Então, a censura que os professores impõem nas suas salas de aula é anticonstitucional, ele é um crime, na verdade. Então, nós já temos instrumentos jurídicos para combater isso, né? E se o problema era a censura, o fato de pedir uma escola sem partido deu a impressão de que eram os professores que estavam sendo censurados. Os professores comunistas então começaram a queixar, estão nos censurando, etc, etc. Não era isso, mas retoricamente e linguisticamente parecia isso. Porém, a evolução dos acontecimentos mostrou a verdadeira natureza do conflito, né? E isto aconteceu quando um membro do Movimento Escola Sem Partido, que é a Ana Carolina Campanhol, recém-eleita deputada estadual, ela fez uma campanha para que os alunos gravassem ou filmassem as aulas que tivessem ou propaganda comunista, ou manipulação, ou censura, repressão, perseguição, qualquer coisa desse tipo. Documentaram o negócio. Imediatamente apareceram professores, estão nos intimidando, estão nos perseguindo, Peraí, raciocina um pouco, né? Eu vou ler aqui o que eu publiquei hoje mesmo no meu blog a respeito. A Ana Carolina Campanholo foi um pouco inábil ao lançar seu apelo, mas, em substância, ela tem razão. Esses malditos professores comunistas estão exigindo um absurdo e obsceno direito ao sigilo em sala de aula. Que caralho esses pústulas estão escondendo? Devemos subsidiar com os nossos impostos, sabe-se lá quais segredinhos entre homens adultos e a sua plateia cativa infanto-juvenil? Os que se voltam contra a Ana Carolina, fazendo-se de vítimas e coitadinhos, só provam com isso a mentalidade criminosa. Entregar crianças e adolescentes à autoridade desses tipos é um risco maior do que deixar que se eduquem a si mesmos nas ruas. Existe algo mais imoral, perverso e abjeto do que um adulto exigir o direito de ficar em segredo com uma criança numa sala, longe dos olhos dos pais? Para que haveria uma pessoa normal de querer uma coisa dessas? A resposta que todo o país deve dar a esses vagabundos é não, nunca. Quem treinou as crianças brasileiras para tirar sempre os últimos lugares nos testes internacionais? Professores não são santos abnegados. Muito menos têm o direito de se esconder dos olhos do público que lhes paga o salário. Gritar contra a censura, no caso deles, é de uma hipocrisia mais que criminosa, diabólica. Censurar, por definição, é esconder, é privar o público de ter acesso a informações. Quem está fazendo isso são os professores que proíbem seus alunos de filmar ou gravar as aulas. Eles são os censores, eles e só eles. Esse sujeito pratica a censura covardemente sobre uma plateia cativa que não pode reagir e depois se faz ele de vítima da censura. Olha, eu alguma vez proibi alguém de gravar uma aula minha? Nunca. Se o professor proíbe de gravar, é porque ele não quer que ninguém lá fora saiba o que ele está dizendo. Só existem 3 motivos que ele pode ter para fazer isso. Primeiro, ele é um agente comunista que não quer que acompanhe as suas ações. Não quer que o público de fora saiba as suas ações. Segundo, ele é um incompetente que quer esconder do público a sua incompetência. Terceiro, ele é um pedófilo. Só existem esses 3 motivos. Nenhum deles é respeitável. Então, aqui, classe dos professores, vê se vocês aprendem. Há muito tempo, os comunistas, antes de Antônio Gramsci, já no tempo de Stalin, eles tinham esta técnica de sempre se infiltrar nos setores da sociedade que têm mais prestígio e que são mais respeitados, e dominando-os, parasitar o respeito do qual esses setores desfrutam. Por exemplo, o clero. Eles começaram a se infiltrar no clero, e hoje você sabe a que ponto chegou essa infiltração. Já não é mais infiltração, é dominação, é ocupação. Então, tem gente que aceita a autoridade de padres comunistas, que tecnicamente já estão excomungados, por conta do antigo prestígio do clero. Fizeram a mesma coisa com a classe dos professores. Sobretudo no Brasil existe essa mitologia. Professor é a classe sacrificada, que ganha pouco, que trabalha, dá a sua vida pelas nossas crianças. Isso existe desde 1910. Né? Só que, a partir dos anos 60, a comunistada se infiltrou e começou a parasitar isso. Parasitar. E ninguém consegue agir contra eles. Quando os desgraçados fazem greve porque eles querem mais dinheiro para enganar nossas crianças, mais dinheiro para torná-las analfabetas funcionais, mais dinheiro para manipulá-las em sala de aula em segredo,
nós dizemos, os professores são tão sacrificados, ganham tão pouquinho. Nós ainda caímos nessa conversa sem entender que a classe dos professores já não é aquela que nós respeitávamos antigamente. São outras pessoas fazendo outras coisas e nos enganando. Ora, então isso chegou, vamos dizer, no absurdo, onde eles querem o direito de privacidade, trancar-se numa sala com os nossos filhos e fazer sabe-se lá o quê, dizer sabe-se lá o quê para eles, e ninguém fora pode saber. Então, o apelo da Ana Caroline foi muito correto. Ela só errou numa coisa, ela usou a palavra denunciem. E baseados nessa palavra, eles dizem, estão nos perseguindo. Eles vão denunciar para quem? Só tem que filmar e juntar a documentação. Mais tarde a gente vê o que faz com isso. Mas a palavra denunciem criou neles este medo. Eles realmente estão intimidados. Por quê? Porque agora os pais dos alunos vão saber o que eles estão fazendo em classe. É disso que eles têm medo, seus vagabundos, filho da puta, é o que vocês são. Esse rapaz que fez hoje uma gravação, professores intimidados, falem comigo. Você está nisso aqui. Você quer segredinho. Você quer se fechar com os nossos filhos numa sala para fazer com eles sabe-se lá o quê. Você tem o poder total e está protegido dos olhos dos pais, dos olhos do povo brasileiro que paga o seu salário, desgraçado. Muito bem. Agora, se pensa que esse é todo o problema? Não. Hoje eu recebi esta notícia que tem uma senhora chamada Maria Inês Fine, que está sendo cotada para ministra da Educação. Eu não quero ser ministra da Educação, mas eu não vou deixar essa dona ser ministra da Educação. Então, quem é ela? É a mulher que formula as provas do Enem. E as provas do Enem é assim, os textos de Eduardo Galeano, da Carta Capital, na prova da história sobre o movimento 64, sempre dizendo, foi um horror, foi uma ditadura, eles eram nazistas, eles queimavam o livro na rua, eles mataram milhões de pessoas. É assim. Tem um monte de gente de 14, 15 anos que acredita que a ditadura brasileira matou milhões de pessoas. Esta mulher põe essas questões. Ela agora inventou esse negócio do código, como é que chama o código? Pajubá. Diz que é um dialeto da cultura iorubá. Eu duvido. Eu duvido porque eu sei que o movimento negro não tem nada a ver com gaysismo. Eu me lembro que quando o Luiz Motti, eu estava na Bahia nesse dia, quando o Luiz Motti disse que o Zumbi dos Palmares era gay, o pessoal do movimento negro quase o estrangulou. Eu estava lá, eu vi isto. Eles não querem, o movimento negro não quer comprometimento com gaysismo. Eles não têm nada a ver com isso, são coisas totalmente separadas, são grupos separados. Gay não é raça, meu Deus do céu. Negro é, mas gay não é. Então, querer fundir isso aí, criar a imagem dos grupos excluídos, E bom, é um truque, mas esta mulher está ajudando a fazer isso. Ouvi dizer que ela estava sendo protegida pelo general Heleno, que era predileta do general Heleno para o ministério. Eu não acredito nisso. Isso é coisa inventada pelos inimigos do general Heleno para queimar a reputação dele, porque eu não acredito que ele fosse bobo ao ponto de levar a sério essa mulher e confiar nela. Ela não merece confiança nenhuma, é uma manipuladora, quanto mais, a serviço de comunista. Além disso, o currículo dela é inteiramente absurdo. Chegou aqui, olha, essas coisas eu tomei conhecimento através de uma mensagem do Paulo Briguet, mas chegou uma outra mensagem do Ricardo da Costa, que para mim me parece até mais impressionante, porque mostra que essa senhora, as obras completas dela consistem em 2 artigos publicados em revistas e 2 capítulos em obras coletivas. Isso é o que ela fez. Essa mulher não tem nem currículo, ela não é, intelectualmente é um nada. Então ela só está lá para fazer esse serviço. Então como é que vai botar uma coisa dessa no Ministério da Educação? Isso não pode acontecer. Então aí, olha, eu não sou ministro da Educação, não quero ser, mas essas coisas, olha, eu me reservo o direito de criticar o que eu quiser. Não é isso? Eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma corrente política. Eu digo as coisas tal como eu as vejo. Eu posso me enganar com todo mundo, mas eu digo exatamente como eu estou vendo. Não é assim, eu digo o que eu acho. Não, não, não. Eu digo o que eu vejo. Eu às vezes não vejo tudo, me escapa um pedaço, alguém me avisa, graças a Deus. Mas a coisa fundamental em toda a área das ciências humanas é você se transformar numa máquina de perceber. Você domar a sua máquina, a sua percepção, os seus sentimentos, a sua memória, para
que elas se tornem cada vez mais agudas e exatas na percepção da realidade. Ou seja, tem que moldar a sua personalidade para se tornar um cientista político, um sociólogo, um filósofo e assim por diante. Agora, o Brasil é um país onde as pessoas aderem a esta ou aquela posição aos 15 anos de idade e continuam repetindo aquilo o resto da sua vida. Quer dizer, não faz sequer o confronto, porque sem o confronto de hipóteses não há ciência. Isso aí já está explicado desde o tempo de Aristóteles. Aristóteles inventou o método científico. O método científico o que é? Confronto de hipóteses, porra. Agora, se só tem uma hipótese e você já aderiu a ela aos 15 anos, 16 anos, acabou, não tem mais ciência. Se chama de ciência social, é uma empulhação. Faculdade de ciência social no Brasil não tem. Tem faculdade de socialismo. Tá? Veja que no tempo dos militares, os intelectuais comunistas zombavam do governo, diziam, o governo confunde ciência social com socialismo. Não era confusão, isso é verdade. As faculdades de ciências sociais são faculdades de socialismo e só de socialismo mesmo. Vocês não têm ciência nenhuma, não têm capacidade para isso, nem sabem o que é. E não, eu digo, olha, Fernando Henrique Cardoso, Zé Arthur Gianotti, né, essa gente toda nunca tem ideia do que é ciência política, do que é ciências sociais, não tem mesmo, porque eles não têm ideia do que é ciência. Né? Se não sabe o que é ciência, como é que vai saber o que é ciência social? Nem ciência social, nem ciência médica, nem ciência biológica, nem ciência porra nenhuma. Né? Então, está na hora de começar a corrigir o Brasil, e sempre se começa pela parte mais alta, pela inteligência. Tem que sanear a inteligência. Então, é isso aí, minha gente. Até a próxima. Obrigado.